Provavelmente você já ouviu falar da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. De acordo com a PF, uma organização criminosa facilitava a produção e distribuição de alimentos adulterados em troca de propina. A operação envolveu 1.100 agentes, 309 mandados judiciais, 27 pedidos de prisão preventiva e 11 de prisão temporária. E ocorreu em 6 estados, mais o Distrito Federal. Tudo isso em 2 anos de investigação. Das 21 empresas investigadas, 2 são bastante conhecidas. BRF, dona da Sadia e Perdigão, e a JBS, dona da Friboi e Seara. A investigação teve repercussão mundial e muitos países que importavam a carne brasileira suspenderam a compra. O prejuízo total no setor já chega a mais de 130 milhões de dólares, o equivalente a 405 milhões de reais, segundo o cálculo da Associação Brasileira de Proteína Animal e da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Bom, vocês alunos em casa devem estar se perguntando assim, o que a carne fraca tem a ver com a Escola do Amor? Qual é a ligação? Você vai saber daqui a pouquinho. Mas sobre a operação da Polícia Federal chamada Carne Fraca, o desdobramento dessa operação, a gente tem acompanhado aí todos os dias. Mas você já deve ter reparado que todas as operações da Polícia Federal têm nomes com duplo sentido. Já percebeu? E nesse caso da carne fraca, muita gente não sabe, não se deu conta que carne fraca vem de uma citação bíblica, exatamente. E eles não estão falando somente da carne do boi ou da carne, da contaminação suposta da carne, mas de algumas pessoas que não resistiram à tentação e fizeram coisas ilegais e erradas. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber o que as pessoas acham, o que isso quer dizer. Vamos acompanhar. Você acha que é desculpa, por exemplo, para fazer alguma coisa errada, dizer que a carne é fraca? É desculpa. E você nunca usou essa desculpa? Nunca. Eu nunca usei a desculpa para dizer que a carne é fraca, mas já usaram comigo. Se eu te falar que não, eu estaria mentindo, né? Mas não, acho que não. Ele me traiu, eu descobri, e ele falou que a desculpa dele foi que a carne é fraca. Dá para usar isso como justificativa? Acho que não, porque senão ficaria muito fácil, né? Quem sabe que está fazendo errado, fala esse provérbio e tá tudo certo, mas não serve como desculpa, não. Eu já fiz, sim, realmente. Já aconteceu. Amigas também, amigos, e que confessaram realmente, eu não resisti a tal coisa porque realmente a carne é fraca. É tentador, algumas coisas são tentadoras, algumas coisas são inevitáveis e só depois que você comete o delito é que você para pensar. A carne é fraca, então, e somos pecadores, né? Bom, vamos à ligação do que quer dizer carne fraca, né? Com relação à vida amorosa, né? Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas talvez já ouviu falar essa expressão carne fraca, porque ela é uma expressão que vem da Bíblia, é uma citação bíblica. E as pessoas costumam dizer, a carne é fraca querendo justificar algum comportamento em que ela cedeu a uma tentação, foi fraco diante de uma tentação. Mas o curioso é que as pessoas fazem a citação bíblica de que a carne é fraca, mas esquecem da primeira parte da frase, que diz que o espírito é forte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, não adianta você só se apoiar nessa desculpa, a carne é fraca, quando muitos, por exemplo, traem, cometem a traição, erram dentro de um relacionamento, ou até mesmo muitos solteiros que não conseguem resistir a tanta oferta hoje em dia, né? Dependendo dos lugares que a pessoa frequenta, a oferta de mulher, de homem é tão grande que a pessoa diz, não dá para resistir, a carne é fraca, mas se esquece que se por um lado a carne é fraca, e isso está correto, por outro, o espírito é forte. O espírito está pronto para resistir, para tomar uma decisão melhor. Não, eu não vou trair minha mulher, eu vou trabalhar no meu casamento, eu vou resolver esse problema aqui, porque eu sou forte, eu estou pronto para lidar com o problema e não simplesmente para sucumbir diante desta tentação. Então, guarde essa lição com você aí.
muito oportuna e do momento, né, que todo mundo está falando sobre esse tema aí da carne fraca. Você tem que se lembrar, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Bom, continuando, temos muito assunto para hoje. Dá só uma olhadinha no que vem por aí. Fernanda teve um passado difícil. Pornografia. Quando parto para 7 filmes por dia, já sai do normal. Traição. Eu descobri que ele me traía agora com pessoa física. Acabaram com a autoestima da Fernanda. Olha para o espelho, você é feia. E o Afonso também não deixou por menos nas suas relações. Descambou até que chegou um ponto que uma noite teve agressão física. E aí eu descambei de vez, fui pra galinhagem. Isso o fez desacreditar no amor. Eu me toquei que eu estava conformado com a situação. Será que eles ainda têm chances de serem felizes? E mais, veja como foi a maior celebração dos casamentos do Brasil. Nós vamos começar hoje com a história do casal, a Fernanda e o Afonso. Ela veio de um casamento de 14 anos. 14 anos, onde álcool e pornografia sempre acabavam em agressões verbais. E ele, por sua vez, veio de várias relações amorosas, frustradas e que fizeram que ele perdesse a fé na vida e até no amor. Agora, se você tem passado por isso no seu relacionamento, pornografia, alcoolismo, algum outro vício, ou você teve experiências na sua vida amorosa que fizeram você deixar de crer no amor, preste bastante atenção na história destes dois. Vamos começar com a Fernanda. Minha infância foi, a princípio, uma infância tranquila, né? Até como eu era filha de mãe solteira, filha única. Então era tudo para mim, sempre exclusivo para mim, né? Até que a minha mãe se relacionou com um rapaz que eu conheci como pai. Veio o nascimento do meu irmão e aí mudou um pouco, porque já não era mais a filha predileta, né? Então eu me tornei a irmã do filho dele. E depois vieram outros, né? Eu tenho 3 irmãos e todos eles, por mim, foram bem recebidos. Aos 7 anos de idade, eu tive uma surpresa que mudou toda a história da minha vida. Foi quando eu descobri que o meu padrasto, na verdade, tinha uma outra família. E minha mãe dizendo, olha, o papai vai embora. Eu, com 7 anos, tive que começar a cuidar dos meus irmãos que eram menores que eu. Então, eu não abri mão, mas eu deixei a desejar algumas coisas. E, a princípio, foi os estudos, porque era muito cansativo, né? Eu questionava na época até com a minha mãe. Eu tô cansada, é muita coisa. O meu amadurecimento precoce não me prejudicou. E, a certo ponto, até me amadureceu e fez ser a mulher que eu sou hoje. E isso fez com que a oportunidade que eu vi de casamento, quando chegou, não, Fernanda, você vai casar, eu falei, agora é minha hora de ter a família que eu tanto sempre quis ter e construir esse casamento tão esperado por mim. Foi precipitada. Você está percebendo aqui, não sei se você percebeu na história da Fernanda, o que ela acabou de falar. A infância dela, que exigiu dela um amadurecimento precoce, fez com que ela, logo na juventude, pensasse no casamento como uma forma de escape. Bom, eu vou realizar o meu sonho de ter uma família, tudo aquilo que eu não tive, aquele afeto, aquela infância, tudo aquilo de família que eu não tive lá atrás, eu vou realizar agora me casando com alguém. Veja só como as pessoas são capazes de se casar pelas motivações erradas. Eu queria fazer esse parêntese aqui, para você, especialmente, que talvez está aí pensando em se casar, já entrou em um relacionamento com uma pessoa e tem pensado em se casar, mas pelas razões erradas. Saiba que quando um casamento começa pelas razões erradas, provavelmente ele vai terminar também errado. Porque não foi pela razão correta, não foi um planejamento, não foi uma decisão de passar a vida ao lado daquela pessoa, foi algo egoísta. Você casou para ser feliz, você casou porque engravidou, você casou porque quis sair da casa dos pais, etc, etc. Então, preste atenção para que você não erre nas intenções e motivações erradas do casamento. Foi o que a Fernanda fez, ela conversou com o Cucato e com a Cíntia sobre o que aconteceu nesse desdobramento aí do casamento que ela fez pelas razões erradas e depois o Cucato e Cíntia vão conversar também com o Afonso, que hoje é o marido dela. Acompanhe.
Por que você decidiu se casar tão nova? Primeiro porque eu queria ter uma família, que eu queria ser um modelo da família que eu não tinha. E depois porque eu queria sair de casa. O que você encontrou nesse casamento? Então, com 5 meses de casada, eu já sabia que eu não deveria ter entrado nesse casamento. Com 5 meses? Com 5 meses. Por quê? Eu era uma menina cheia de sonhos, ele já era um homem que já tinha tido experiências na vida dele com outros relacionamentos, mas eu achava que ele pensava como eu pensava. E com 5 meses de casada, meu mundo caiu. Esse casamento durou quanto tempo? 14 anos. 14 anos. Como é que foi o desenvolvimento desse casamento, o dia a dia desse casamento? Desse casamento, quem era o crânio, digamos assim, era eu. Então, eu que cobrava mais, questão de trabalho, de responsabilidade. E não tinha essa responsabilidade da parte do ex-marido hoje. Foi até quando eu fiz 19 anos e achei que ter um filho ia resolver o problema. E é justamente, eu acredito, que foi o contrário, né? Veio o menino, tão esperado, veio com problema de saúde, né? Ele nasceu com pé torto congênito. E se eu era sozinha, mais sozinha eu fiquei. A desculpa era, sempre que eu via, eu tenho que trabalhar. Aí a história dele, ele achava que ele tinha que trabalhar e ele não podia participar na casa. E nesse veio o segundo filho. 1 ano e meio depois veio o segundo filho. Melhorou a situação entre vocês? Não. Piorou. Piorou? Piorou. Porque aí ele rejeitou o segundo filho. Ele rejeitou? Ele rejeitou. Por quê? Ele achava que, como foi planejado o primeiro, então só o primeiro deveria existir na nossa vida. Então o segundo, para ele, ele olhava no berço e falava, ele é tão lindo, mas eu não consigo amar. Olha só, presta atenção no que ela acabou de dizer. Primeiro veio o primeiro filho planejado, nasceu com problema congênito. Depois o segundo filho, quer dizer, já ela se sentiu ainda mais sozinha depois do nascimento do primeiro filho. Veio o segundo filho não planejado e ele rejeitou o segundo filho. O que acontece? Quando um casal não está bem e a mulher engravida e vem um filho, tudo que estava ruim vai piorar. Não é culpa do filho, não é culpa da criança. Ao contrário, se há uma vítima aqui, é a criança. Mas é culpa do casal que não soube preparar a casa, preparar a família para o recebimento daquela criança. Se você está com um problema no seu casamento e acha que com a vinda de uma criança tudo vai melhorar, por favor, não se engane e não faça isso a esta criança. Não engravide, não tenha filhos, até que o seu casamento tenha a solidez, a estabilidade para dar uma família, uma casa, pai e mãe para essa criança, ok? Fica a lição. Vamos continuar assistindo aqui. Mas o que você fazia, Fernanda, para mudar essa situação? Sim, eu até tentava, né? O primeiro passo era o diálogo. Como ele não gostava de conversar, teve uma situação bem interessante que eu escrevia cartas. Para o seu marido? Para o meu marido, eu escrevia cartas. E eu mesmo enviava para ele, ó, isso aqui é para você. Porque é uma forma de você me ouvir. Ele rasgava, simplesmente rasgava. Não, eu não vou ler, também não vou te ouvir. Então, como que você consegue fazer um relacionamento andar se a outra pessoa não quer ouvir, também não quer ler? E eu me vi ali, a Amélia da casa, tendo que cuidar da casa, tendo que cuidar dos filhos, e ser esposa nas horas que ele precisava que eu fosse esposa. Se sujeitava. Olha só, é o cúmulo do orgulho, não é? É o cúmulo do orgulho você estar casado com uma pessoa e esta pessoa tenta dialogar com você, tenta falar com você e você dá as costas, você diz que não está interessado, agora não, que já conversou sobre isso, enfim. Você não dá atenção ao seu cônjuge. Tudo bem, você vai dizer assim, ah, mas ela é chata, ele é chato, eu não aguento mais, a gente já conversou sobre isso 1000 vezes. A questão é, não resolveu nada, não resolveu nada. No seu trabalho, você tem que conversar com o seu chefe, mesmo se ele for chato. Você tem que atender a ligação do cliente, mesmo se ele for chato, se ele te xingar, se ele te humilhar. Você tem que atender, porque é o teu negócio, é o teu ganha-pão.
E dentro da sua casa, você não quer ouvir a sua mulher, você não quer ouvir o seu marido, você não quer dar ouvidos? Isso, no mínimo, é burrice. E na pior das situações, é orgulho. Então, abra sua mente, seja você o homem ou a mulher. Se o teu cônjuge está te chamando para uma conversa, o mínimo que você deve para ele ou ela é você parar e dizer, tá bom, deixa eu tentar te ouvir. Ouvir, não é fingir que está ouvindo e já preparando a resposta para falar em cima, não. Tá? Esse foi um dos problemas que culminaram no fim do casamento da Fernanda. Sujeitava a essa situação. Exatamente. Quando ele queria intimidade... Tinha que ter. Fernanda? Se eu não tivesse intimidade, você tem outra. Você tem outra, você tem outra e aquilo. Eu vou te deixar ridicularizada no meio da sua família. Foi quando eu engravidei do terceiro filho. Ele aceitou o terceiro filho? Aceitou. A situação em casa melhorou um pouco, porque já tinham 3 crianças, né, correndo dentro de casa, brincando, então me trouxe uma certa leveza para isso. Só que no casamento em si, no relacionamento em si, não. Porque foi quando eu descobri vícios que ele tinha. O vício do álcool era bem, assim, social. Né? Começou como social, depois virou hábito. Logo depois veio o vício da pornografia. Até então, é normal, né? Não, todo mundo vê filme pornográfico. Só que quando parte para 7 filmes por dia, já sai do normal. Em algum momento, assim, você falava com ele, reclamava, assim, olha, eu não gosto dessa sua atitude, até pelo fato, até do vídeo pornográfico que ele via, você sabia disso, de você falar, olha, eu não gosto, porque a mulher, ela se sente, de alguma forma, inferior, né? De ver que o homem vê isso, de ver o fato dele estar até viciado nisso. Em algum momento você falava? Falava porque ele me chamava para assistir. Vem ver, olha que interessante. E eu não gosto, você sabe disso. E mesmo assim ele não te respeitava? Não. Ele, então fica aí. Eu estou aqui na sala. E eu com as crianças no quarto. Nunca aceitei esse tipo de vídeos e filmes. Nunca aceitei. Isso me enojava, na verdade. A gente não fala sobre separação. Pelo contrário, a gente anuncia que a reconciliação, a gente sempre fala isso. Existe solução para tudo. Porém, em alguns casos abusivos, casos de agressões físicas, a orientação que nós damos é que, para que se evitem problemas, até problemas piores, é que haja um afastamento até para que evitem problemas maiores, para que a integridade não seja afetada. Porque olha a situação que você viveu. E honestamente, saber que o seu marido está na sala com a televisão ligada, assistindo pornografia, e você com as crianças no quarto, tendo que saber que ele está lá, isso não é vida. Isso não existe, não é verdade? Você se sentia... Humilhada. Eu não sei se eu posso falar, se você... É um lixo, né? Porque isso não pode existir dentro de um relacionamento. Com certeza. E às vezes as pessoas se sujeitam justamente a coisas humilhantes para que não passar vergonha. Para que as outras pessoas não falem assim, olha o que aconteceu com ela, olha o casamento, mais um casamento frustrado, olha, na família, é a vergonha da família. E aí a pessoa se sujeita àquilo para que as outras pessoas não venham falar, mas ela fica ali se humilhando, ela fica ali sofrendo, fica oprimida. Porque é uma ironia, né? Um casamento frustrado, mas já é um casamento frustrado, Sim. Já não é casamento, já não é relacionamento. Mas para as pessoas tem que mostrar uma aparência, né? Tanto é que quem olhava para nós fora, era o casamento. Nem imaginavam o que acontecia dentro daquela casa. Não se fazia ideia, mesmo porque eu tinha vergonha de comentar com a minha própria mãe, por exemplo. Qual foi a pior situação? Dentre todas essas situações, eu posso destacar uma situação que foi a pior de todas. Sim. Foi quando eu descobri que ele me traía agora com pessoa física. Ele mesmo veio me contar, né? Eu tô com uma menina de 18 anos, nessa época eu já estava lá quase nos 30. E eu olhei para ele e falei, que dó, que pena dela, porque você vai destruir mais uma menina.
E depois ele não parou nela. Teve outras e outras. E aí aquela pessoa que já se sentia um lixo ia reclamar. Quem você pensa que é? Olha para o espelho, você é feia. Em algum momento você se vê assim, eu posso sair da situação, eu preciso sair da situação, de alguma forma eu vou ser feliz. Você passava isso pela sua cabeça? Passava. Tanto é que durante os anos foram se passando, eu planejava me livrar daquilo, mas sempre tinha algo que acontecia que não deixava eu tomar a atitude que eu deveria tomar, que eu sabia que eu deveria tomar, que era realmente o afastamento. Só que com tanta humilhação, da questão de ser traída, de ser maltratada, de ser sempre diminuída, falei, mas antes eu preciso dar um troco. Preciso que ele sinta que eu tenho valor. E olha que valor que eu achei que eu tinha, né? Essa ideia de dar o troco é uma ideia tão errada, né? A pessoa ela pensa o seguinte, eu vou me elevar ao nível dele para que ele sinta o que eu estou sentindo, mas não é se elevar, é descer, né? Eu vou me diminuir a esse patamar, eu vou me sujar como ele, porque na verdade é o que acontece. Eu tenho certeza que depois disso você se sentiu muito pior, muito mais suja, não é? Porque não é dar o troco, a pessoa ela acaba se prejudicando mais. Essa ideia normalmente faz mais mal do que qualquer outra ideia. Sem dúvida, porque daí eu comecei a frequentar baladas, comecei a sair à noite. Eu tinha aquela preocupação, não, vou cuidar dos meninos, vou para casa, saio do trabalho, mas já estava a roupa prontinha para sair com as amigas. E daí que veio a traição da minha parte também. Às vezes eu fico pensando assim, eu acho que as pessoas, elas, quando estão errando, quando as coisas estão ruins, eu me pergunto se elas param e pensam assim, peraí, como é que eu posso piorar essa situação? Como é que eu posso me afundar mais? O fundo do poço não está legal ainda, eu quero afundar mais, como é que eu posso fazer isso? Só há essa explicação para entender como que uma pessoa chega a este cúmulo, como a Fernanda. O marido, com tudo que fez com ela, né, traía, pornografia e maltratava e tudo aquilo, e ela chega à brilhante ideia de que agora ela vai dar o troco e vai traí-lo também, para se valorizar. É difícil de entender as pessoas. Talvez você está seguindo por esse mesmo caminho. Você está seguindo por este caminho de dar o troco. Você está pensando assim, eu vou dar o troco para ela. Eu vou mostrar para ele que eu também posso, que eu também sei fazer isso. E você só está se afundando. Você não está se valorizando. Você está se inferiorizando. Porque uma pessoa forte, uma pessoa melhor, ela não aceita o erro e não redobra o erro com erros maiores ainda. Ok? A Fernanda poderia ter resolvido essa situação de muitas outras formas, mas não precisar ir trair o marido, sendo mãe de filhos, sendo esposa, enfim. Não era isso que iria igualá-la ao marido. Aliás, igualou, mas de uma maneira errada. Vamos continuar. Durante a semana, eu não era presente. Tanto é que eu não me lembro de algum momento que eu ensinei uma lição de casa à noite para um deles, porque eu chegava muito tarde. Porque se eu chegasse mais cedo, eu teria problema com o pai das crianças. E acabou trazendo um vício para mim, porque eu fiquei viciada em internet, em salas de bate-papo, porque eu sentia necessidade de conversar com pessoas que talvez poderiam me entender. E dentro de você já havia o desejo, a sentença do divórcio. Sim, já estava definido. Já estava definido. Eu só estava dando tempo. Quando foi que você se separou? Com 14 anos já de casada. E foi quando eu chamei ele e falei, vamos conversar porque não dá mais. A separação dos meus pais foi difícil, porque ninguém quer ser uma família separada, né? Mas também foi ali, porque eu não ia ver minha mãe sofrendo mais. Você tinha ideia de não se envolver com ninguém depois da separação, né? Sim. Mas não foi assim que aconteceu. O que aconteceu? Então, com esse vício que eu adquiri de ficar na internet, em salas de bate-papo, eu conheci uma pessoa
de São Paulo, eu morava no Rio, e ele daqui de São Paulo. E achei interessante a conversa dele. Você tinha acabado de sair de um relacionamento onde você era oprimida. Você acabou de relatar o inferno que você viveu. Ao invés de esperar baixar a poeira, você consertar tudo que foi, né, danificado em você, já entrou direto em um outro relacionamento sem sequer conhecer de fato a pessoa. Você não ponderou sobre isso? Então, nesse período, quando eu conheci, eu dei uns mesezinhos. A gente acha que uns mesezinhos é o tempo suficiente, né? Só que o que começou a me incomodar nesse relacionamento, por ele ser mais velho, eu tinha 32 anos. Ele já tinha 51. Então, me incomodava aquela questão de estar sempre me apresentando como namorada. 1 ano e meio já e minha namorada. Um homem de 50 anos e não vai tomar nunca uma atitude para eu sair desse... minha namorada? Foi quando eu fui conversar com ele. Falei, e aí? O que você pretende? Quando eu terminei o relacionamento, e detalhe, terminei achando que ia dar um susto nele, achando que, porque ele dizia que me amava, chorava dizendo que me amava. Eu falei, vou terminar. E ele vai dizer, não, vamos ficar juntos, tal, vamos casar. E não foi isso que aconteceu. E ele veio aceitar o término do namoro e eu continuei lá no Rio. Ele falava, vem pra cá porque aqui você dança conforme a minha música. Eu falava, não, eu vou ficar aqui. E aqui, lá no Rio eu fiquei e passou-se 2 meses nisso, né? Eu achando que 2 meses depois ele ia sentir saudade, mas aí eu descobri que eu me tornei a outra. Então, assim, tudo desmoronou pra mim ali. Era triste, ela era desiludida, ela não acreditava mais que ela poderia ser feliz a 2. Ela não tinha mais essa esperança dentro dela. E naquela noite eu chorei muito e cheguei na casa da minha mãe, falei, achando que eu ia ter um colo para chorar, né? Ela olhou para mim e falou, filha, não há dor que Deus não cure. Deixa eu dar uma parte aqui. Não há dor que Deus não cure. Deus cura realmente as dores. Mas seria melhor se a gente não fosse buscar essas dores em primeiro lugar, né? A prevenção é melhor que a cura. E aí eu pergunto, você vê que a Fernanda saiu de um relacionamento abusivo, um casamento que ela entrou pelas razões erradas, ficou 14 anos, sofreu ali humilhações e tudo mais, foi traída, traiu também, saiu do relacionamento, desse casamento, divorciou. Poucos meses depois, encontra uma pessoa pela internet que já tinha outra e ela veio descobrir depois, mas depois de quase 2 anos, já 1 ano e meio, quase 2 anos, mais 2 anos perdidos da vida dela, ela vem descobrir que este fulano da internet já tinha outra pessoa, estava enrolando ela. Então a pergunta é, como, você me pergunta assim, Renato, há como a gente se prevenir de entrar numas frias dessas aí? Há como se prevenir para não entrar numa situação dessa? Eu digo a você, claro que há. Claro que há. O grande problema é que as pessoas, hoje, elas são cegas, elas não estão sabendo namorar, elas não estão sabendo iniciar um relacionamento, não estão sabendo escolher bem as pessoas, não estão sabendo avaliar a pessoa e fazer isso com a brevidade necessária para não perder muito tempo em um relacionamento que não tem futuro. Elas não estão sabendo fazer isso. Mas é possível. Você não precisa entrar num relacionamento cega. Você pode ter olhos, você pode ter supervisão. Aliás, o que a gente fala no nosso livro Namoro Blindado é exatamente isso, que quando você adquire a inteligência amorosa, é como se você recebesse superpoderes, um super óculos que vai te dar visão. Por exemplo, ela teria enxergado de cara que ela não estaria em condições de, em poucos meses após o término do divórcio, de entrar em um novo relacionamento. Ela teria entendido isso? Aliás, no livro a gente dedica um capítulo inteiro somente para os divorciados, pessoas que saíram de um relacionamento, querem um dia ser felizes de novo, mas não querem errar de novo. Ela teria visto que essa pessoa da internet já tinha dado sinais lá atrás, que não era uma pessoa séria e não precisaria de 1 ano e meio para descobrir isso. Se você ainda não
investiu nessa inteligência amorosa, faça a si mesmo um favor, passe numa livraria e invista no livro Namoro Blindado. Seus olhos vão se abrir, eu garanto a você. Você vai ver como você vai enxergar como você nunca enxergou no mundo dos relacionamentos. E eu fui pro quarto, chorei. Passou a madrugada, eu acordei colocando a mão no coração, porque estava doendo muito, doendo fisicamente. Fiz uma oração para Deus pedindo, se o Senhor realmente me vê, tira essa dor, porque eu não estou aguentando, eu vou morrer. E naquela mesma hora eu senti como aquela dor saindo. Eu costumo definir como se fosse um coração esfaqueado e que alguém veio com a mão super leve, tirando aquela faca. E ainda tem o sangramento quentinho, mas não dói mais. E aí eu lembrei da terapia e fiquei assim, louca para chegar o dia do que eu ia. Eu preparei tudo na rádio, eu ouvi, olha, você vai trazer isso, traz escrito. E eu fiz tudinho e cheguei. 1 hora antes da reunião, saí do trabalho, assim, super ansiosa para chegar. Fala para mim da primeira vez que você foi na palestra. Como é que você saiu? A primeira palestra que você participou, o que você ouviu, o que aconteceu na primeira vez? A primeira palestra, eu lembro que foi dito que eu teria que colocar o meu coração na mão de Deus. É difícil quando lembro, porque o meu coração deixou de ser meu. Aquele dia foi o dia que Deus tomou conta do meu coração, de verdade. Eu já não decidia mais nada, mas Deus passou a me orientar. E quando eu saí daquela palestra, eu saí a pessoa mais feliz da minha vida. Você descobriu ali o seu real valor? Sim. Porque até então você se diminuía diante de todas as pessoas. Naquele primeiro dia, aquilo que você ouviu, aquilo que você recebeu, fez você se enxergar diferente, é isso? Sim. Foi a primeira vez que eu vi que eu tinha valor. A primeira vez na sua vida que você viu que você tinha valor. É legal a gente ouvir isso, porque existem pessoas que pensam hoje, Fernanda, como você pensou lá atrás, que não tem valor, que tem que se sujeitar a uma série de coisas, que tem que aceitar uma série de coisas, porque não tem valor. Tem que aceitar. Tá ruim assim, mas vai ficar pior se você tomar outra atitude. E elas vão se sujeitando. Elas acabam se valorizando pelos olhos de outras pessoas, se dando um valor, vamos colocar assim, porque não é se valorizando, se dando um valor pelos olhos de outras pessoas. Mas quando a pessoa chega na palestra e ouve o que você ouviu, e claro, não é só ouvir, é dar crédito, é praticar, acontece o que aconteceu com você. Só queria fazer uma observação. Ela ouviu na rádio e demorou um pouquinho para vir. É tão ruim isso, né? Porque se as pessoas elas ouvissem e falassem, eu vou, elas abreviariam a sua dor, né? Elas abreviariam o seu sofrimento, colocariam um ponto final ao invés de uma vírgula. Então aí você ficou tranquila na relação de ter um novo relacionamento? Ou você já quis logo, não, preciso ter uma nova pessoa? Não, eu fiquei tranquila, comecei a ir com mais frequência, comecei a aprender como me valorizar nas atitudes, cuidar realmente de mim. E aí, como eu tinha 3 crianças, eu tinha que dar valor a eles também. E foi essa mudança em mim de querer ser realmente e já ser uma nova pessoa. Bem, agora vamos mudar de vida, radicalmente. Então eu planejei, eu comecei a planejar coisas que eu não fazia antes. Comecei a planejar, vim embora para São Paulo, trabalhar, trouxe os meninos logo depois do período escolar. Mas foi aí que eu conheci o meu atual esposo. Você vai conhecer daqui a pouquinho o atual esposo da Fernanda. Veja só que a gente pode dizer que a Fernanda, quando chegou às nossas palestras, né, em pedaços, a vida dela em pedaços, ela começou ali o que nós chamamos de a reconstrução do eu. Ela começou a reconstruir a Fernanda, se preparar para um futuro, porque você não está condenado a um futuro igual ao seu passado. Guarde isso com você. Você não está condenado a um futuro igual ao seu passado, por pior que tenha sido ele. Você pode parar agora e
história daqui para frente. E foi o que a Fernanda começou a aprender com a reconstrução do eu. Ela vai contar mais detalhes daqui a pouquinho, mas aqui em São Paulo, ela conhece o outro personagem dessa história, o Afonso, que ia levando a vida. A gente vai saber a história dele daqui a pouquinho, após esta pausa. Não saia daí. A terapia do amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a terapia do amor mais próxima ligando para 11 3573 3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. O Afonso é o atual marido da Fernanda, mas ele só veio se casar chegando aos 50 anos de idade, pela primeira vez. Você vai saber o porquê. Por que ele demorou tanto para se resolver na vida amorosa. Eu tive uma infância que eu costumo chamar de normal, porque apesar de não ter tido irmãos dentro de casa, eu tive muitos amigos na vizinhança. E estava sempre todo mundo junto, a gente jogava bola junto, ia para a escola todo mundo junto. Enquanto isso, ainda criança, teve um dia que meu pai me presenteou com um instrumento de brinquedo e isso fez despertar um outro sonho em mim que, com muita luta, eu consegui transformar em realidade, que é ser músico, tocar instrumento. Essa coisa das discussões entre meus pais, eu achava que era um pouco mais frequente do que eu gostaria de ver. Mas como elas sempre terminavam bem, eles sempre faziam as pazes, eles sempre buscavam manter a família unida, eu acabei prestando atenção mais nisso do que nas discussões em si. Aí, à medida que eu fui crescendo, de vez em quando essas discussões viravam para o meu lado. Cada vez que eu tentava expressar uma opinião minha que fosse diferente da opinião deles, a discussão acontecia também e eu comecei a experimentar esse mesmo modelo de interação familiar. Eu tive uma fase de adolescente que acabou se prolongando muito. Eu consegui puxar a minha adolescência desde o começo normal dela, 13, 14 anos, até a beira dos 30. Até hoje eu sempre considerei que não tinha sido um garoto mimado por ser filho único. Mas eu preciso admitir que essa questão da adolescência ter continuado até muito tarde pode ser um pouco de reflexo disso, sem que eu tenha percebido aquela coisa, não tanto do mimado, mas talvez mais do birrento. Tanto de referência do meu pai, quanto do relacionamento entre meu pai e minha mãe, na linha geral eu sempre considerei que eu tinha ali um modelo de família que eu poderia seguir e na hora de construir a minha, pelo menos nas linhas gerais, seria desse mesmo jeito. O Afonso é o atual marido da Fernanda, mas ele só veio se casar chegando aos 50 anos de idade, pela primeira vez. Você vai saber o porquê. Por que ele demorou tanto para se resolver na vida amorosa. Afonso, por você ter sido filho único, né? A sua adolescência, ela começou mais tarde. Naturalmente, os relacionamentos também começaram mais tarde, não? Foi sim. Meu primeiro relacionamento aconteceu relativamente tarde, com 19 anos. Estava entrando em faculdade, conheci a moça no dia da matrícula e, por ser primeiro relacionamento, então foi uma coisa que fluiu naturalmente, mas também todos os erros vieram naturalmente. Porque na primeira diferença que a gente teve, já teve briga. Na primeira briga que a gente teve, já teve, melhor, acho que não está dando certo, vamos dar um tempo. Aí a gente foi caindo erro em cima de erro. Então a relação foi deteriorando. E nesse primeiro relacionamento vocês ficaram quanto tempo? Juntando tudo foi 9 anos. Mas de namoro efetivo, acho que não chegou a 4. Agora, você disse que perdeu o respeito, que as brigas aumentaram. A que ponto chegaram as brigas? Descambou até que chegou um ponto que uma noite teve agressão física. Mesmo assim, a gente ainda continuou mais um tempo,
Aí aconteceu que eu acabei conhecendo uma outra moça, isso já no ambiente de trabalho. Então eu pensei, pelo menos isso eu vou fazer direito. Aí terminei com ela para dizer, eu estou interessado em outra pessoa. Mas o segundo relacionamento foi completamente diferente. Foi um relacionamento de 3 anos, mas foi um relacionamento intenso. Porém, essa moça tinha bastante coisa com ciúme. O último ano foi uma coisa terrível de brigas constantes por causa de ciúme e eu sem entender. Ela falava de alguma forma, assim, de algum motivo? Falava, você faz isso, aquilo? Era uma coisa que eu achava doentia no início. Porque se eu estivesse olhando para o lado, para de paquerar. Pô, mas eu estou olhando o sinal de trânsito. Aí no último ano o ciúme passou a ter alvo. Não é porque você está dando muita atenção para aquela pessoa. E aí chegou uma situação que, não, isso está me dando nos nervos, é melhor eu sair. E aí depois disso, como é que ficou a sua cabeça diante disso? Primeiro relacionamento, depois o segundo, com essa frustração, como que ficou? Eu acabei entendendo que a minha vida estava virando uma bagunça, mas sem atentar para onde que eu tinha que resolver. Pensei, bom, tá bagunçado, eu por enquanto não estou dando certo na vida amorosa, deixa eu me divertir. E aí eu descambei de vez, fui para a galinhagem. Você assumiu a bagunça? Assumi a bagunça. E aí foi quando eu me toquei que eu continuava, no fundo, adolescente. Mas afinal, quando é que o Afonso e a Fernanda se encontram? Você vai saber agora e também como que os dois, hoje já casados, como eles conseguem fazer uma vida a dois agora funcionar da forma correta, sem cometer os erros que cometeram lá atrás. Vamos acompanhar. Afonso, quanto tempo durou a sua fase de galinhagem? Para falar direitinho dessa fase, eu preciso dizer que ela teve 2 períodos. Um primeiro período que durou um pouco mais de 3 anos, aí eu conheci uma moça na faculdade, então eu comecei a visitá-la na casa dela, aí eu comecei a não voltar. Quando a gente viu, eu estava morando junto. Aí, quando eu voltei dessa experiência de morar junto, eu entrei num outro período de galinhagem. Até que eu conheci de novo uma moça, acabou virando um namoro de 5 anos que também teve uma experiência de morar junto. Mas eu ainda não fazia nada direito. Resultado, esse relacionamento fez água também. É porque eu estou contando aqui, não sei se quem está em casa está contando, mas eu estou contando. Foram 4 relacionamentos frustrados e um monte de casinhos, né? Um monte de casinhos. Você, nessa altura, você tinha quantos anos? Eu saí desse último relacionamento com 49. Então, com quase 50 anos, você não se sentia um homem frustrado? O que passava, o que acontecia aí dentro do Afonso? Eu não via como frustração, eu via que faltava uma parte. E aí, cara, beleza? Não, hoje não vou sair não. Eu vou ficar por aqui mesmo, cara. Que amarrado o quê, rapaz? Eu tô ótimo, solteiro. Casamento é só um detalhe. Eu já sofri muito na mão dessa mulherada. 4 histórias e nenhuma deu certo. Tô fora. Havia uma tentativa, né? Eu queria, eu quero ter um bom relacionamento, eu quero tentar, mas faltava aquilo, da essência, a prática. Até que a pessoa toma um baque de realidade. Meu Deus, eu tô com 50 anos, eu não tenho nada. Porque, honestamente, você é uma pessoa de valores. Então chega esse ponto que a pessoa fala, não tenho nada. É aí que eu acredito que veio a frustração. Foi sim. Eu saí desse último relacionamento beirando os 49, completei 50 e aí eu me toquei que eu estava conformado com a situação. Engraçado porque na vida profissional ninguém faz assim, né? A pessoa não diz assim, vou esperar acontecer, quero ser um advogado. Então ela faz por onde se tornar um advogado. Em qualquer área daquilo que ela quer atuar,
ela faz por onde? Na vida amorosa, ela não quer investir, ela quer esperar acontecer. Mas ela tem que investir nela como a pessoa certa e também num ambiente propício, claro, encontrar a pessoa certa. Então, nessa parte da história, você se reconstruindo e você conformado em estar destruído. Conformado em estar destruído e com uma pontinha de satisfação por saber que não ia me destruir mais ainda. E afinal, então, como que vocês se conheceram? Pelo fato de eu ter vivido bastante tempo com música, eu continuei convivendo com alguns amigos músicos. E a gente resolveu de combinar para fazer uma festinha para o aniversário da esposa do baterista. Estamos lá tocando, chega ela com a colega de trabalho, mais um outro colega. Quando nós terminamos de tocar, que o baterista explicou: não, são as meninas lá da padaria que eu convidei. Até que um belo dia, do nada, o baterista me manda mensagem: adiciona a Fernanda na rede social. Adicionei e através da rede social eu comecei a ver coisas na Fernanda que me despertaram interesse. O que você viu na Fernanda de diferente que havia nas outras? Me chamou muito a atenção por causa de uma coisa que eu tinha perdido muito tempo atrás, chamada fé. Aí eu, que fé é essa? Aí eu falei: nós vamos tocar esse sábado, deixa eu te mostrar onde é para você ir. Quero que você vá no show. Ih, acho que erramos a rua, hein? Passei da entrada. Eu precisava mudar aquela situação, sabe? Eu comecei a me dedicar mais. Comecei a ter fé e prestar mais atenção mais em mim mesma. Foi daí que eu comecei a ir para as palestras. Eu errei tanto caminho que essa hora o ensaio já deve ter acabado. É claro, fica o shopping mesmo. Acho que é para lá. Tem certeza? Não. Você estava falando com ele, são os assuntos que você ouvia na palestra. Sim. Que era o que você estava necessitado. Que é isso que muitos têm que entender. Quando a pessoa recebe esse valor, recebe essa visão, esse ensinamento, essa direção, ela não precisa mais correr atrás de ninguém. Porque ela se dá esse valor, porque ela acaba se vendo com esse valor, que sou eu quem vou correr para não perdê-la. Agora, quando foi que você decidiu vir às palestras? De tanto eu manifestar interesse, e eu devo ter manifestado com palavras, com os olhos, com a mão, com o gesto, com tudo, com 3 dias desse conversar, ela me presenteou com o livro Casamento Blindado. Como é que foi? Depois eu vim a saber que era mais um filtro que ela estava aplicando em mim. E eu lembro que eu cheguei, olha aqui de presente para você, o livro Casamento Blindado. Ele, olha que legal, eu vou ler. Nisso o Cássio, nosso amigo, que nos fez questão de nos apresentar, chegou. E ele, olha, um livro de casamento, essa época tá de parabéns. E ele começou realmente a ler o livro e se ofereceu aí à palestra. Eu quis conhecer a palestra. Você se ofereceu aí à palestra? Comecei a ler o livro e me interessei pela palestra. Falei, quando você vai? Pela próxima quinta. Falei, eu vou contigo. Não parei mais também. Quando minha mãe conheceu o Afonso, eu não gostei muito, porque era uma pessoa diferente. O meu medo era que minha mãe voltasse a ficar triste de novo, e eu não gostava de ver ela triste. E como é que começou o relacionamento sério de vocês namorarem, noivarem e casarem? O que aconteceu? A gente foi se conhecendo, a gente foi se envolvendo de uma forma madura. Aí, lógico que ia acontecer cedo ou tarde alguma diferença, e realmente aconteceu cedo. Mas aí a gente começou a debater, de vez em quando o debate encrespava. E eu já sabia, eu sou de uma origem italiana, carcamano, casca grossa. Já falei que não, Afonso. Eu avisei pra todo mundo já que a gente já tá saindo de casa. Mas a gente não vai ter que passar nos 2 lugares de qualquer jeito? Custa a gente passar primeiro na casa do Fábio, que é mais perto daqui? Não e pronto. Minha tia costuma ir embora cedo e eu quero encontrar com ela lá.
Mas por que tudo tem que ser do seu jeito? E por que tem que ser do seu jeito? Essa sua mania de querer mandar em tudo tá difícil, hein? Difícil é lidar com você, isso sim. Mas só para entender, você casca grossa e você... Osso duro de roer. Foi nessa discussão que eu falei para ela. Você é um osso duro de roer, né? Mas eu vou passar a vida inteira roendo esse osso. Aceitou. Porque eu sempre defendi o meu ponto de vista. Porque o tempo todo que de casada aos 14 anos foi de teimosia. Foi de osso duro mesmo. Eu não queria, né? Que é uma coisa que a gente não está falando de uma coisa de outro mundo. Nós estamos falando de duas cabeças diferentes, experiências que ambos tiveram, frustrações que ambos sofreram, e a gente está juntando essas bagagens. É natural que venham a haver divergências de opiniões. O problema é que as pessoas pensam que é anormal e não sabem lidar com essas divergências. Querem impor as vontades um dos outros. Existem momentos em que eu tenho que descer, ela tem que subir. A gente se encontra aqui no meio do caminho. Mas tem momentos que a gente tem que concordar em discordar. Vocês aprenderam isso? Aprendemos. Aprendemos isso e aprendemos mais uma infinidade de outras coisas. E eu, particularmente, comecei a aprender a ter foco na minha vida. E o início do casamento? A gente não tinha mais esses problemas de ajuste. A gente estava tendo problemas de enfrentar a guerra que é viver casado nos dias de hoje. Colocar em prática também aquilo que vocês ouviam na palestra, leram no livro, agora era a hora de praticar. Exatamente. Quão bons alunos vocês eram, né? Exatamente. Eu, no meu caso, eu tinha que deixar de ser aquele osso duro, né? De, tipo, aprender a ouvir o que ele falava. Porque como eu era muito autoritária, era assim, onde nós vamos comer? Eu vou comer em tal lugar. Fernanda, você vai comer em tal lugar e eu vou comer onde com você? A mudança que eu vi na minha mãe frequentando as palestras foi que ela não ficou mais pensando no antigo relacionamento, seguiu a vida para frente. Vocês estão há quanto tempo casados? 2 anos. E hoje, como é que está? Muito melhor. Uma coisa que a gente nunca perdeu, ou na verdade uma coisa que a gente conquistou e vai regando isso que foi plantado, é o respeito mútuo, a confiança, o diálogo. E eu tenho certeza que, na continuidade nas palestras, só vai melhorar. Queria agradecer o casal e tenho certeza que a história de vocês ajudou muitas pessoas que estão vivendo hoje o passado de vocês. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Nós é que agradecemos pela oportunidade de contar a nossa história. Eu fico muito feliz de ver aí a história do Afonso e da Fernanda. 2 pessoas maduras, se casaram em idade madura. A Fernanda, claro, já tinha sido casada. O Afonso com muitos relacionamentos na vida que não deram em nada e o fizeram desacreditar no amor. Mas você vê aí que os dois hoje, através das palestras, foram curados, reconstruíram o seu eu e hoje estão bem, 2 anos bem casados e sabem conduzir essa relação sem problemas, apesar de toda a bagagem lá atrás. E eu quero apontar para você que é jovem e que não quer errar lá na frente. Você vê o casamento dos seus pais, avós, pessoas maduras sendo destruído e você pensa assim, eu não quero isso para mim. Muito bem, então venha aprender a prevenir. As nossas palestras para casais e solteiros são para prevenção. Quem mais se beneficia delas são os solteiros, os divorciados que não querem errar mais. E você também que é maduro, né? Você como o Afonso, como a Fernanda, que eram pessoas maduras, que já erraram muito na vida. E agora queriam reconstruir a vida amorosa, mas não sabiam como, não queriam errar mais, aprenderam a fazer isso. E você que quer aprender, você também pode. Esteja com a gente nesta quinta-feira. Quinta-feira agora eu estarei às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, especialmente você que está sentindo falta de alguém aqui hoje, né? A Cristiane não está aqui comigo hoje, mas ela vai estar comigo na palestra nesta quinta-feira, às 10 da manhã e às 8 horas da noite. E também às 15 horas o Cucato e a Cíntia, que entrevistaram o casal, estarão também
ali na Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Lembrando que a palestra é gratuita, tem creche para os seus filhos, estacionamento também no local, você não paga nada, mas chegue na hora, porque as portas se fecham 5 minutos antes. E falando ali no Templo de Salomão, há apenas algumas semanas nós realizamos a celebração dos casamentos, onde mais de 100 casais se casaram ali. Nós tivemos a honra, o prazer, o privilégio de realizar esta cerimônia. Acompanhe. O dia marcado finalmente chegou. Uma grande expectativa, coração batendo forte, muita emoção. Nós estamos realizando um sonho, o dia está sendo maravilhoso. Eu estou assim, radiante. 10.686 pessoas se casando em todo o Brasil. Aqui, no Templo de Salomão, são 120 casais se unindo numa cerimônia feita pelo Renato e a Cristiane Cardoso. Só que a animação deles começou bem cedo. Ainda estava claro quando os noivos que participaram da celebração de casamentos começaram a chegar ao Templo de Salomão. Animados, eles fizeram pose, tiraram fotos e alguns já ensaiavam as declarações antes mesmo de entrarem na igreja. Este casal viajou quase 1.500 quilômetros para fazer os votos em São Paulo. Nós viemos da Bahia e estamos aqui exclusivamente para participar da celebração aqui no Templo de Salomão. Hoje é um sonho que está se concretizando na nossa vida. É um momento inesquecível, estou muito feliz. Desde a primeira vez que eu vi o Templo de Salomão e assisti uma celebração pela internet, foi o meu sonho. Eu falei, nossa, que lindo! Só que foi um sonho tão distante, eu falei assim, eu tenho um sonho de casar ali. Aí quando a gente se conheceu, começamos a conversar, ele falou assim, eu também tenho esse sonho. Aí estamos aqui. Já esses dois estavam desacreditados do amor quando se conheceram. A Ana estava sozinha há 20 anos. Com alguns relacionamentos frustrados, já estava assim desacreditada. Eu imaginava que não era para mim, mas... Antes da cerimônia, noivos e padrinhos participaram de um coquetel. A Raya é da Jordânia e ficou impressionada com a iniciativa. Eu nunca assisti um casamento assim junto, primeira vez, e lá não é comum. O que você está achando disso? Interessante. Antes de consagrar os casais, Renato e Cristiane Cardoso falaram sobre o papel do homem e da mulher na relação. Você acha que a sua obrigação é trabalhar e trazer dinheiro para casa? Vai muito além disso. Você não tem ideia, marido, o quanto a sua esposa precisa sentir segurança, os seus filhos precisam sentir segurança em você. Só quando você for uma pessoa completa, sozinha, independente do seu marido, da sua esposa, ou se você está num relacionamento ou não, é que você vai ser feliz e aí sim você vai poder fazer outra pessoa feliz. 26 estados, mais o Distrito Federal, realizaram as cerimônias que teve destaque na imprensa nacional. A Folha de São Paulo ressaltou que o número de casamentos celebrados este ano foi 35% maior que em 2016. No Rio Grande do Sul foram 765 casais. No Rio de Janeiro, 523 noivos se reuniram para trocar alianças. 334 casais compareceram ao casamento simultâneo em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a cerimônia foi realizada na Catedral da Fé. Pelo menos 4.000 fiéis estiveram presentes na celebração. Teve casamento também na Bahia. 211 casais oficializaram a união. Em Brasília, a festa reuniu 250 noivos e em Goiás foram 120. A celebração aconteceu também no Pará, com a participação de 194 casais. Após a cerimônia, o seu Paulo e a Dona Maria deixaram a igreja felizes. Eles são casados há 30 anos, mas não perderam a oportunidade de renovar os votos. Valeu muito a pena? Muito, muito, muito. O que eu queria era isso mesmo. Foi mais do que maravilhoso. Foi incrível. Não tem palavras, maravilhoso. Se tiver mais do que mais, é mais. Obrigado, alunos, e até a semana que vem. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.